Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! O pessoal trouxe uma partida aqui do Pentala Hare Krishna de brancas, um jogador indiano, super grande mestre, contra o gênio iraniano Alireza Firuza. Essa partida aconteceu agora no Tata Steel Masters 2021. Vamos dar uma olhada, o Pentala Hare Krishna abre aqui com o peão da dama, D4, D5 pelo Firuza, C4 e aqui C6, a chamada defesa eslava, tá? Então apenas trazendo mais uma proteção para o peão central. E aqui então C por D5, a variante das trocas aí da defesa eslava, C por D5, porque aqui as brancas podem trocar ou não, né? E quando troca tem esse nome, variante das trocas. E agora bispo em F4, então o Pentala Hare Krishna desenvolve o bispo de casas escuras para poder jogar E3 e desenvolver o outro bispo. O Firuza segue desenvolvendo, cavalo C6, temos E3, bispo em F5 e aqui bispo B5, uma resposta não tão usual nessa posição. Os grandes mestres jogam mais aqui com cavalo C3, dama B3 também já foi tentado. Bispo B5 foi jogado aqui pelo Hare Krishna e agora E6, o Firuza também passou o bispo dele de casas claras antes de jogar E3 e vai poder desenvolver o bispo de casas escuras. Agora temos cavalo C3 e aqui cavalo em E7 pelo Firuza. E essa posição já aconteceu raras vezes, essa configuração não é tão comum. Cavalo F3 já foi tentado aqui por Ubilava contra Komdjenovic no ano de 1992 e terminou no empate. Mas aqui o Pentala Hare Krishna joga o lance torre C1 e a gente já tem aqui no lance 8 uma posição nunca antes jogada pelos grandes mestres. A partida seguiu com A6 atacando o bispo, agora o bispo volta para E2 e o Firuza vai para um lance muito interessante nessa posição, ele vai para o lance F6 aqui. Esse lance é muito legal, pessoal, ele dá a casa de F7 para o bispo, vai jogar com o cavalo aqui em G6 e o peão em H5, um plano muito interessante aqui do Firuza. Vamos ver isso acontecendo. G4 foi jogado aqui pelo Pentala Hare Krishna, buscando aí o bispo. Bispo G6 e agora cavalo F3 desenvolvendo. E o bispo então foi para a casa de F7. Temos bispo G3 e agora H5. E o Firuza, mais uma vez aqui, pelo visto não vai dar rock nessa partida, né? Aliás, nesse torneio Tata Steel, das 4 partidas que o Firuza venceu, 3 delas ele não fez o rock. Eu não tô querendo dizer que então o segredo é não fazer rock, mas é o estilo do Firuza, né? Ele, quando ele joga para ganhar, assim, ele assume todos os riscos. Vale dizer que é muito arriscado jogar dessa forma, tá bom, pessoal? Aqui a partida seguiu então com G5 e agora cavalo G6. Temos G por F6 e aqui o Firuza vai para um lance interessante, H4. Ele praticamente parece que gambitou um peão, porque agora vem F por G7, forçando aqui a recaptura. Mas aqui, olha, se a gente olhar o bispo, olha que posição interessante. Se a gente olhar esse bispo que está atacado aqui agora, ele não tem tantas casas, né? Ele só tem F4 e E5. Então, muito legal esse lance H4 aqui pelo Firuza. A partida seguiu com F por G7, aqui forçando a recaptura. Bispo por G7. E agora esse bispo aqui não tem muita opção. Vem para casa de E5. Temos cavalo de G por E5, D por E5 e cavalo por E5, recuperando, portanto, o peão aqui o Alireza Firuza. E agora cavalo D4 foi jogado pelo Pentala Hare Krishna. Ninguém deu rock. O Firuza segue com torre C8. E aqui o Pentala Hare Krishna fala, ninguém deu rock, o escambau, você não deu. E faz aqui o lance rock então. E o Firuza fala, tudo bem. E vamos continuar então. Cavalo C6, o Firuza não vai querer dar rock não. Cavalo C6 aqui pressionando a casa de D4, temos bispo G4 desenvolvendo aí o bispo, existe uma forte pressão aqui em E6 agora. Temos cavalo por D4, E por D4 e torre C6. Preparando o possível dobrar, né, na coluna C e também trazendo mais uma proteção para o peão aí de E6. Temos cavalo em E2, H3, esse lance incomoda bastante esse peão aqui em H3, é um ganho estratégico forte, além de dar a casa de H4 aqui para a torre. Temos agora a torre aqui em C3, indo na caça aqui a esse peão, e agora a torre em H4, olha que interessante.
e aqui permitindo, né? Agora, só que não dá, né, para capturar aqui em H3, senão tá caindo aqui a torre primeiro e depois tá caindo o bispo, né? Então troca as torres e depois cai o bispo. Então aqui a partida seguiu com torre G3 protegendo o bispo e agora dama C7. Mais um lance bastante interessante. A torre não pode capturar o peão, senão tá caindo o bispo. E o bispo não pode capturar aqui em H3, não foi o lance jogado, porque aqui as pretas teriam uma atividade bastante interessante com o lance bispo H5, aqui colocando bastante dificuldade na situação, na posição do Hare Krishna. Eu teria que jogar F3, bispo F6, tá mais fácil jogar de negras isso. Até poderia seguir dessa forma, mas não seguiu. Aqui o Pentala Hare Krishna vai para um lance mais sólido do que bispo por H3, faz o lance torre 1 aqui, já querendo pressionar aqui, atacar o rei do Firuza, que resolveu não dar roque, que resolveu ficar aí no centro. O Firuza se incomoda um pouquinho, faz aí o lance rei F8 e agora dama D3, temos E5 aqui pelo Firuza, dama em A3 cheque, dama D6 cobrindo e agora dama por D6 cheque, torre por D6, bispo por H3 finalmente capturando esse peão, mas agora está caindo o peão central, E por D4, né? Então 4 peões para cada um, cavalo C1 foi jogado torre de D em H6, olha que loucura pessoal, uma posição totalmente não usual, né? Uma posição diferente de tudo que eu já vi no xadrez, isso daqui é realmente o xadrez do terceiro milênio aqui, né? Aqui atacando o bispo G2 e agora a torre por H2 e o Firuza após esse rolo todo aí, sai com um peão a mais, né? Tem um peão a mais nesse final, um par de bispos também que é bastante forte contra bispo e cavalo. Vamos ver como é que segue aqui, cavalo D3 parando aí o peão passado, né? Aqui os manuais, os livros mandam isso, bloqueie o peão passado com o cavalo é a melhor peça para bloquear peão passado. Por quê? Porque ele pula por cima das peças, né? Ele está atuando aqui em várias outras casas, então ele é uma peça bastante interessante, é a melhor peça para bloquear peão passado. A partida seguiu com torre de 2 em H5, agora F4, torre C6, bispo em F3 atacando a torre de H em H6 e aqui torre G2. Temos torre de H em G6 propondo as trocas, F5 aqui pelo Pentala Hare Krishna, e aqui torre H6 e cavalo em F4. Olha que posição complexa, olha que final difícil aqui, né? Posição meio aberta, os reis assim sem peão para proteger, uma coisa muito maluca. A partida aqui seguiu com D3, olha esse lance aqui do Firuza, né? Que é isso? Tá jogando igual Lila 0, Alfa 0, os melhores computadores, assim que... esse peão tá me atrapalhando, né? Esse peão tá atrapalhando aqui meu bispo, eu vou jogar aqui D3, tudo bem que o cavalo captura protegendo aqui em B2, mas pelo menos o meu bispo tem um pouco mais de espaço, né? Esse é o terceiro milênio. A partida seguiu com cavalo por D3, bispo D4, cheque, cavalo volta para F2 e agora a torre C2 pressionando o cavalo. Temos rei aqui em F1 saindo da cravada e torre por B2. O Alireza recuperou o peão gambitado, se livrou do peão dobrado e tem uma posição ativa. Não é fraco não. A partida seguiu com torre E2, agora a torre B1, cheque, torre 1 e aqui torre de H em B6. Essa torre na terceira horizontal é uma maravilha, né? Ela fica indo para um lado e para o outro. A partida seguiu com cavalo D3 e agora bispo C3 atacando a torre. Torre por B1, cheque, rei F2. E esse final extremamente difícil, extremamente complexo. Alireza Firuza com um peão a mais. No entanto, brancas tem também um peão passado. Os reis estão expostos, os dois reis estão nus nessa partida. É muito difícil. Rei E7 aqui pelo Firuza e vale dizer que aqui a turma... Bom, eles ganharam tempo aqui, mas eles vão consumir esse tempo rapidinho, porque o final é complexo. Daqui a pouco eles já estão mal no tempo. Torre H2 foi jogado rei F6, rei E3, rei G5. Então aqui o Firuza foi para a estratégia de deixar o rei aqui meio na ala do rei, né, rodeando aqui o peão. E Rafael, por que ele não tomou aqui, né? Jogou um rei G5, eu não entendi, não dava para ter jogado rei F5 aqui. Aqui poderia, inclusive, ter feito isso, né? Aqui existiria um tático, né? Bispo por D5, torre H5, cheque, rei E6, tentando proteger o bispo, mas aí cavalo F4, cheque, recuperaria a peça, né? Então eu acredito que o Firuza aqui quis evitar essas trocas todas e por isso jogou rei G5. E agora temos cavalo C5 atacando o peão de B7, né? No momento está bem defendido. Aqui pela torre temos torre B5 atacando o cavalo, torre em H7 atacando o bispo, bispo vem para G8 contra-atacando a torre, e aqui torre C7 protegendo o cavalo. Notem que a casa de G7 não está disponível, né? O bispo está tirando aí essa casa,
torre C7 protegendo o cavalo, e agora sim, rei por F5. O Firuza manobrou, rodeou o peão e agora capturou, né? Agora na hora certa capturou, não tem mais nenhum tático aqui. É claro que agora tá caindo em B7, a partida segue aqui com o cavalo por B7, que partida, hein? Que briga! D4 cheque atacando o rei, rei F2, agora a torre B2 cheque, bispo E2 cobrindo e rei F4. Olhem a força desse bispo em G8 tirando a casa de F7 para não ter cheque, para proteger aqui o rei. A partida seguiu com o cavalo D6 e agora bispo D2. Querendo passar o bispo aqui para E3, temos rei F1 e agora a torre B1 cheque, bispo cobre em D1 e aqui o lance de arremate do Firuza. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, pretas jogam e ganham, vale a pena nessa posição, e eu espero que você tenha encontrado aqui o lance vencedor, né? O lance aqui D3, né? Esse lance aqui não deixa mais nenhuma margem para luta aqui nessa partida, né? Torre por D1, alguém pode ter considerado aqui, também vence, tá, pessoal? Aqui, na verdade, é o tipo de posição que qualquer lance vence, né? Aqui acho que a ideia era jogar rei E2 e dar um duplo, mas aí teria bispo A5 atacando a torre, né? E depois de torre C5, por exemplo, atacando o bispo, daria para jogar simplesmente torre D2 cheque e depois de rei E1, por exemplo, para continuar pressionando a torre, bispo B4 e as pretas escapariam, né? Torre F5 cheque, tanto faz. Rei E3, torre 5 cheque, rei D3 e beleza, e boa, as pretas se salvaram, né? Então aqui se você viu torre por D1, parabéns, você acertou. E se você viu D3, parabéns, você joga igual o Alireza Firuza. Então aqui nessa posição o Pentala Hare Krishna abandonou, né? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Simples assim. Como é que vai proteger esse bispo aqui agora? Olha essa espinha de peixe aqui, né? Então aqui ele tem uma barreira, o rei não consegue entrar, nenhuma peça consegue defender o bispo. Aqui vai ter uma peça a mais, peão passado, rei exposto, checkmate vindo. Então por isso que aqui o Pentala Hare Krishna abandonou aí a partida, né? Demais, demais essa partida do Firuza. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, vamos lá. 89,2% de precisão para Pentala Hare Krishna, 95,9% de precisão aqui para o Firuza, foi mais preciso, fez mais melhores lances, 34 contra 27, errou menos, 4 imprecisões e 1 erro contra 3 imprecisões, 3 erros e uma gafe, uma partida extremamente complexa, um final dificílimo aí, digno de estudos, né? Acho que nem esse vídeo cabe a gente tentar analisar esse final. Olha só o gráfico, né? Aqui bem equilibrado, tal, equilibrado, e de repente o Firuza começa a encaixar ali as torres ganha aquele peão no final, as duas torres na coluna H, né? Ganha o peão e tal, e aqui vai ficando melhor, mas em algum momento ele perde a vantagem, né? E aqui o Hare Krishna empata e tudo mais. Tá longe do escopo a gente tentar entender isso nesse vídeo, é realmente um final extremamente complexo. Eu coloquei isso em redes neurais para dar uma olhada, assim, dá margem para muitos estudos. O que eu posso comentar? Tem algum ponto ali que realmente vale a pena mencionar. Vamos lá no tabuleiro. Talvez aqui tenha sido um ponto importante assim da partida. O lance 37, Pentala Hare Krishna, após ter jogado F5, assaltando, assediando a torre veio para H6, segue aqui com o cavalo F4. Talvez seja interessante deixar esse cavalo aqui parando o peão, protegendo o peão de B2 e tentar jogar um torre H2, seria uma possível continuação. Tentar trocar uma das torres, depois de A5, por exemplo, torre por H6, bispo por H6, rei G2, e aqui a coisa vai embora com um pouco mais de equilíbrio. Firuza tem um peão a mais, é verdade, mas ele não ia se livrar tão fácil desses peões dobrados. Eles estão atrapalhando, estão incomodando aqui um pouco as próprias peças. Talvez isso fosse um pouco mais forte. É claro, viria bispo E3, aqui rei G3, nada é fácil. Bispo G8, cavalo E5, torre C1, torre por C1, bispo por C1. Aqui uma ideia interessante seria jogar FC. É claro que aqui não sei se ia seguir dessa forma, né, pessoal? Mas só para ilustrar, uma ideia interessante que seria jogar com F6, F7 e tentar cair em bispos de cores opostas. Por exemplo, F6, bispo por B2, F7, bispo por F7, cavalo por F7, rei por F7, bispo por D5, cheque, rei F6, e aqui não bispo por B7, não precisaria fazer isso, talvez até não seja bom, aqui rei F4 pelo menos é o suficiente para garantir o empate, tá? Por exemplo, B5 salvando o peão, rei E4, rei E7, bispo C6, B4 e bispo A4 e acabou. O bispo está controlando aqui os dois peões, né? O peão aqui e o bispo param esses dois peões. O rei
fica aqui na casa de D3 e para esse peão. Ninguém tira o rei aqui da casa de D3, ninguém, o bispo é de casas escuras. Então, bispos de cores opostas, pessoal, para quem não sabe, em alguns casos, em muitos casos, mesmo quando existem peões a mais, aqui é um exemplo disso, as pretas com 2 peões a mais, não conseguem forçar uma vitória, esse final é empatado, tá bom? Porque no caso bispo de cores opostas, sem outras peças no tabuleiro. Se tivesse uma torre para cada um ainda aqui, ou uma dama para cada um, a história é completamente diferente. Mas só bispos de cores opostas, às vezes com 2 peões, às vezes até mesmo com 3 peões a mais, não se consegue forçar a vitória. Em muitos casos se conseguem. Quando? Quando são, por exemplo, 2 peões passados e conectados. Aqui esses peões não são os 2 passados, né? Eles estão conectados, mas tem um peão fazendo posição junto com o bispo é o suficiente para segurar. Se esses peões não tivessem, se esse peão aqui tivesse em D2, por exemplo, esse peão de A em D2, talvez a história fosse um pouco diferente, tá? Aí, em alguns casos, as pretas conseguem sim forçar a vitória, tá? Então, mas enfim, é alvo de muito estudo, finais, né? Mas nesse final seria empatado mesmo com 2 peões a menos. Interessante, né? Interessante. Então acho que aqui talvez seria uma possibilidade, ao invés de cavalo F4, jogar um torre H2, tentar trocar aí as peças e ir para um final de bispos de cores opostas. Não necessariamente isso ia acontecer, mas vale a pena mencionar esse ponto. Daqui para frente, depois de cavalo F4, soltou a fera aqui, né? Aqui o Firuza soltou o D3, se livrou do peão dobrado, acordou o dragão. Aqui foi uma loucura, cavalo por D3, bispo D4 cheque, cavalo F2, torre C2. Aqui o Firuza começou a entrar na posição e não parou mais, né? Torre capturou peão. E aqui realmente, em poucos lances, ele começou a ficar cada vez melhor, né? Cada vez melhor, deixou o rei aí na ala do rei. E aqui ele foi para essa ideia bacana, né? De ficar rodeando aqui o peão, não caiu ali no tático, né? Do bispo toma e tal, e torre cheque, aquela história toda que a gente viu, cavalo F4 e tal. Mas foi jogar com rei G5, né? Não deu chances aqui. Aqui vale mencionar que todo mundo já está com tempo curto. Aqui no lance 50... a galera já tá com minutos, assim, poucos minutos no relógio, né? Mas o Firuza foi apertando aí a posição, jogou esse D3 aí, muito bonito. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho para você receber a notificação a cada vídeo novo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez.